Olha, você tem um negócio admirável na Band News FM Fluminense, é a relação de grande proximidade que ela construiu com o seu ouvinte. Me arrisco a dizer que a gente não conseguiu ainda replicar esse tipo de relação em nenhuma outra praça. É um negócio muito bonito. Mérito, obviamente, do Boechat, mas não só dele. De toda a redação, né? Do Briggs, que está aqui, do Lacerda, da Ágata, do Rodolfo, do Vinícius, o Mário Dias, enfim, toda essa turma, a Thaís, toda essa turma que construiu aqui na Band News FM no Rio de Janeiro uma rádio muito especial, né? Que tem essa relação de vizinho mesmo. Então, a todo instante, chega o pessoal da produção e fala, olha, tem tal ouvinte, lembra daquela história que tá aqui, dá tempo? A gente, porra, não dá, a Fusquinha tá apertadinha. Mas chegou pra gente aqui a informação de que havia chegado uma ouvinte que a gente falou, não, pra essa a gente tem que abrir um espaço. Ô Briggs, quem é que tá com a gente agora? Você sabe que... Deixa eu trocar aqui, agora sim. Você sabe que desses 14 anos que eu tô fazendo de Band News FM, cada vez mais eu me surpreendo com a relação que a gente tem umbilical com os ouvintes da Band News, né? Eu tava de férias e aí eu fiquei sabendo nas férias do falecimento de uma idosa, a dona Lalá, vítima dessa violência insana, brutal, louca do Rio de Janeiro. O bandido tentou puxar o cordão dela lá no reflexo, tentou segurar ela e jogou ela no chão, ela bateu com a cabeça violentamente, 70 e poucos anos, acabou morrendo. E aí quando eu cheguei na redação, eu vi a redação, sempre é muito imbuída, mas além de imbuída, muito comovida, porque a dona Lalá era uma ouvinte de carteirinha da Rádio Band News FM com histórias lindas de vida. Uma pessoa que faz política. Porque às vezes a gente fala, eu não gosto de política, você não gosta de político, mas política você faz. E ela faz política, fazia política e deixou esse legado para a filha dela, que está aqui. Hoje a dona Lalá é uma das grandes homenageadas nossa pela história, porque ela está aqui em algum lugar. E quem está aqui representando ela fisicamente é a filha dela, a Isabela Meirelles. Isabela, a sua mãe era sensacional. Bom dia, gente. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui, né? Eu acho que falar da minha mãe é sempre muito bom, né? Relembrar a pessoa maravilhosa que ela era e os amigos e o sentimento de generosidade que ela tinha, né? Solidariedade. Enfim, então é muito bom. Eu agradeço demais essa oportunidade, infelizmente, né? Num momento triste, né? Enfim, não era dessa forma, talvez, que se a gente pudesse escolher, seria de outra forma, mas enfim, acho que todas as homenagens são muito bem-vindas pela família e a gente se sente muito feliz, né? Dá um sentimentozinho bom, assim, da gente saber que pode, de alguma forma, homenagear ela. É isso. E uma coisa é o combate à violência, a briga incansável por combate à violência, por punição a criminosos, mas eu queria aproveitar também, Isabela, para te ouvir sobre todos esses lados positivos, já que é um dia de homenagem, que a gente fale um pouco mais da dona Lalá, com as boas lembranças nessa atuação social, de preocupação com o outro, essa atuação tão generosa e como isso casou em algum momento nessa relação com a Band News FM. Sim, a minha mãe, ela era uma pessoa que ela se indignava demais, né, com as desigualdades, com a injustiça, né, ela não conseguia ficar calada diante de alguma injustiça. Muitas vezes ela brigava dentro da família ou com alguns amigos e tal, porque ela tinha que se posicionar e ela tinha que tentar defender, né, alguém que ela percebia que estava sendo injustiçado, né. E ela também era extremamente, como eu falei, solidária, ela ajudava as pessoas. Minha mãe era enfermeira, né? Então ela tinha, né, aquele sentimento do cuidado, né? Aquela vontade de cuidar do outro, e isso ela fazia com nós, né? Com a família, com as netas, né? Com a minha filha, que hoje já é adulta, mas ela tem uma netinha, Yara, minha sobrinha, que tem 5 anos, então ela queria participar, dar conselhos e influenciar positivamente de alguma forma, passando os valores dela, né? Não só para nós, mas para as netas também. E é isso. E além, tá, da família, ela pegava muitas vezes moradores de rua, levava para casa, dava banho e dava trabalho no porteiro, que ficava apavorado, com medo da violência, obviamente, mas ela não parava. Exato. Ela
ali ela morava na praia de Botafogo e ali tem muitos moradores de rua, isso vinha aumentando e é uma coisa que ela também vinha reclamando muito. E aí, muitas vezes, quando ela passava para ir para a igreja, enfim, para o mercado, e ela via um morador de rua, sempre ela ia abordar, perguntar se estava com fome. Ela levava café com leite, levava sopa, às vezes, à noite para eles. E algumas vezes ela realmente levou para casa para dar banho. E aí ela emocionou esse rapazinho que está chegando aqui, ó. Esse rapazinho que está chegando aqui, ela emocionou ao vivo, sabe, Sheila? Porque ela pediu no dia do aniversário para ele dar parabéns para ela e ele deu parabéns no ar. Fala, Rodolfo. Tá aqui valendo meu microfone, tá tudo certo? Tá valendo? Desculpa. Fala, Megali, bom dia, Sheila, Carla. Bom dia. Bom dia, Brig. Bom dia, Isabela. Bom dia. Bom, o pessoal tá passando aqui fazendo exercício agora, uma confusão. Não tá funcionando. Alô. Bom, agora tá. Bom, mais uma vez aqui. Bom dia, Megali, Sheila. Bom dia, Carla, Briggs, toda a equipe da Band News FM. Bom dia, Isabela também. Bom dia. Acabei de chegar praticamente aqui conosco, mas eu queria saudar a Isabela, saudar a família toda da Dona Laí. E se você pegar, ontem a gente teve um fato que, de alguma forma, se assemelha com a loucura do que foi a perda da Dona Lalá. Ontem, na Leopoldina, a gente teve uma perseguição com tiros no Rio de Janeiro, zona central, e uma imagem que a gente até, inclusive, colocou no Jornal da Band ontem, a Sheila, inclusive, assistiu também, de uma avó que se debruça no chão com o filho que, no confronto, não foi baleado, mas ele estava sendo preso, e ela se joga no chão e começa ali desesperadamente, ele parece ser menor de idade, ela chora: meu filho, para com isso, larga, eu não aguento mais, você já foi preso outras vezes, para, você precisa cuidar da sua filha, eu não vou te abandonar como avó nunca, eu te amo. Ela beija ele, mas fala desesperada, aquela avó. Quantas outras milhares de avós, de mães, de filhas, de irmãs, de pais passam por isso todos os dias no Brasil. E aí, quando a gente liga aqui com o caso da Dona Lalá, né, essa questão da reincidência que estava tão explícita naquele vídeo, de uma avó desesperada, mas de um reincidente claramente no crime, a gente liga com o crime do que foi a morte da Dona Laí em Copacabana. Um jovem reincidente, menor de idade, que foi para sua 7ª passagem pela polícia, 7º crime, com um latrocínio, um roubo seguido de morte da Dona Laí em Copacabana, e que culminou na perda de uma mulher maravilhosa, de uma mulher que ajudava os outros, de uma mulher que levava para casa moradores de rua para poder dar banho, para poder dar comida, para ajudar, uma cidadã mesmo, né, em gênero, número e grau, e que infelizmente a gente perdeu nessa tragédia louca da violência que todos os dias leva alguém, seja no Rio, seja nas outras capitais do país. Então eu queria dar um beijo muito grande no coração da Isabela, da família toda. Lamentavelmente, a rádio acaba às vezes nos colocando em sintonias, em contatos com pessoas que a gente adoraria que todos os casos fossem legais, lindos, maravilhosos, vinculados à beleza do Rio, a bons encontros, à cultura, né, à geração de empregos, mas às vezes a gente também se depara com tristezas, com tragédias como da Dona Lalá e, enfim, é triste por um lado, mas por outro lado também, quando a gente conhece a Isabela, quando a gente conhece a história da Dona Lalá, a gente também se apega a isso, a esse legado todo para poder seguir em frente, levantar a cabeça, senão a gente mergulha fundo, né? Tava falando para a Isabela aqui que o que a Dona Lalá fazia vai continuar sendo replicado, pelo menos aqui na Band News FM. Não foi em vão tudo que ela fez. Você dizia que ela era católica, né, cristã, e isso sim é ser cristão, né, praticar o que é ensinado, o que foi ensinado por Jesus. Então, tamo junto, Isabela, a gente vai seguir junto nessa relação e muito obrigada por ter vindo hoje aqui, viu? Obrigada, gente. Eu que agradeço o carinho enorme, o respeito que vocês estão tendo com a família toda nesse momento difícil. Muito obrigada. Muito obrigada. Rodolfo. Ô, Rodolfo. Posso? Obrigada, Claro. gente. Obrigado, Isabela. Muito obrigada. Eu tava falando mais cedo, Rodolfo, pode dar um beijo na Isabela, eu tava falando mais cedo, você tava abraçando o ouvinte, tirando fotografia, talvez não tenha ouvido, que a Band News FM explodiu primeiro aqui no Rio de Janeiro, né? E desde então construiu uma relação entre rádio e ouvinte muito simbiótica. Nós temos realmente um repórter em cada celular, nós temos um repórter em cada par de olhos do Carioca. Quando vem um navio desgovernado e bate aqui na ponte do Niterói, nós somos os primeiros a saber, porque o nosso ouvinte vai nos informar. Quando acontece uma tragédia como o da Dona Lalá, a mesma coisa. Enfim, é uma relação que foi construída, claro, mérito do Boechat, mas mérito da equipe. Seu, da Thaís, da Ágata, do Briggs, do Lacerda, de todo mundo que faz a Band News FM e que construiu essa relação que acho que todas as nossas praças têm que buscar.
né? Porque é uma relação que eu nunca vi em nenhuma rádio, em nenhuma cidade brasileira. Especialmente numa cidade tão complexa, né? E tão diversa como o Rio de Janeiro. A que você atribui a construção dessa relação? O Rio de Janeiro tem ouvintes simbólicos, como nenhuma outra praça tem. Pô, lembra daquela história? A pessoa tá aqui. Lembra daquela outra? A pessoa tá aqui. Lembra do cara que fez o cavaquinho com o que sobrou do Museu Nacional? A gente vai contar essa história pra você. Ele tá aqui também. É muita história pra ser contada. Eu acho que, Megali, para dar certo realmente tem que ser uma coisa verdadeira. Não adianta ser só discurso, né? Eu acho que muitas vezes, inclusive, a nossa relação com os ouvintes, ela transcende a rádio. Às vezes a gente se envolve mesmo na questão da pessoa fora do ar. Inclusive em soluções de problemas, em coisas que estão acontecendo na vida delas, da cidade. A equipe se envolve, é meio que condição sine qua non de quem vai trabalhar com a gente, isso vale para toda a rede. Essa coisa de se colocar no lugar do outro, né, de levar a ferro e fogo, que o Boechat sempre dizia que essa rádio é uma rádio para você se fazer ouvir, mas também no dia a dia a gente entender que eles são prioridade número 1. Né, que eles são realmente o foco do nosso dia a dia. A gente vai dar notícia, a gente vai falar da economia, dos juros, a gente vai falar de um anúncio de um programa, da discussão lá do arcabouço fiscal, coisa que vale, mas no dia a dia o que vale, eu acho que quando a gente vai para o noticiário local isso fica mais aguçado, é essa relação, essa proximidade, é entender que ele, mais do que uma autoridade, é mais importante em termos de palavra do que ele fala, e a gente vai construindo essa relação no dia a dia. Quando eles sentem que realmente isso não é da boca para fora, não é fake, não é um negócio que você fala para poder vender uma manchete, um marketing, sabe, um slogan bonitinho, eu acho que eles realmente compram a rádio. A rádio passa a ser o dia a dia deles, passa a ser um equipamento, vamos dizer assim, deles, uma forma deles se comunicarem. E a gente vai construindo uma relação que eu acho que é sem igual, vira companheiro, vira amigo, que é o que a gente está vendo aqui. A gente às vezes não encontra todos os dias com a pessoa, a gente vive aqui, o outro vive em outro lugar, a gente se encontra, parece que a gente é amigo há 20 anos, né? É demais, a maior prova dessa relação tá aqui, com todos vocês aqui presentes desde cedinho, como eu falei logo no começo, o pessoal que mudou o trajeto hoje, desviou o trajeto, pegou outro ônibus, pegou barca, já conversei com alguns desses ouvintes, né, atrasaram um tiquinho mais no trabalho, mudaram o compromisso do dia, isso é muito valioso. Isso não tem preço, né? Não tem preço. É demais. E enche a gente de energia, porque é um dia a dia muito cansativo e às vezes doloroso. Quando você pega, por exemplo, o caso aqui da Dona Laí. É um negócio que às vezes até os ouvintes falam, cara, não sei como é que vocês aguentam, porque a gente de vez em quando pode ir ali mudar, botar uma musiquinha para respirar ou desligar um pouco o rádio, fazer. A gente vive de notícia 24 horas por dia. Então, se não for essa relação com vocês, inclusive para trazer energia, descontração... Nos fortalecer, né? Botar uma pilha ali na gente, sabe? Realmente é um negócio que muitas vezes é reconfortante, mas ao mesmo tempo também é estimulante, assim, da gente falar, cara, vale a pena todos os dias acordar... correr atrás, se submeter inclusive às vezes a ofensas, críticas, a coisas assim que a gente sabe nesse mundo do ódio que são inimagináveis, mas acontecem. Você recebe mas ofensas? Vale a pena. Eu Cara, recebo, mas eu tô... Não, sabia? Isso com a gente não, isso com a gente não acontece, claro. não. Correio deselegante direto, não tem problema. Tudo inventado. Nem Jesus Cristo foi unanimidade, imagina se a gente tá em busca disso. Bom, já Salva pedimos... de palma para os nossos ouvintes. Boa. É para vocês. Hoje é o dia de vocês. Valeu, Rodolfo, parabéns. Obrigado.